de Sidrolândia. Pastor Cláudio é vizinho aqui da nossa cidade, é nosso amigo, é homem de Deus e tem sido um dos comunicadores, daqueles que entregam a palavra da cruz, a mensagem da cruz, a mensagem do encorajamento, a mensagem da vida e da vida de Cristo. E nós o convidamos, ele está aqui, Pastor Cláudio, nós estamos muito felizes com a sua presença aqui conosco hoje, para trazer uma palavra viva, uma palavra poderosa ao coração da igreja, tanto em Campo Grande, Ponta Porã, os irmãos queridos que estão conosco em Piraputanga, em todo o Brasil, em outros estados, para ouvir esta palavra. Então, Pastor Cláudio, que Deus te abençoe, fique à vontade, a casa é sua, e agora o senhor tem todo o tempo que Deus tem colocado no seu coração, também a sua palavra, para entregar a nós. Ok, Pastor Cláudio? Boa noite. Boa noite, Célio. Graças ao Senhor por esse tempo que nos concede para, mais uma vez, podermos nessa liberdade de abrirmos as Escrituras e meditar naquilo que Ele tem para nós nesse tempo em que o Brasil está passando por uma conturbação. Mas antes eu quero aqui parabenizar, essa equipe que está aqui por detrás, o Leonardo, o Denis, para que a palavra então chegasse até você, há uma equipe trabalhando por trás, um excelente estúdio aqui, parabéns a todos vocês, parabéns pastor Célio, que está nessa coordenação, que Deus continue os abençoando, o pastor Bila, e nós louvamos ao Pai, porque nós temos ainda, irmãos, a liberdade de abrir as Escrituras e meditar naquilo que Ele tem para nós. Vou ler para vocês um texto que se encontra em Hebreus, capítulo 13, versículo 8, que a palavra de Deus ela diz assim: Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e o será para sempre. Eu queria ter uma palavra de oração para que então o Espírito Santo nos dirija nesta reflexão. Nosso Pai, nós entregamos nas Tuas mãos esse tempo e também todo aquele que está ouvindo, assistindo-nos através, ó Pai, da internet, do YouTube. Rogamos, ó Pai, que Teu Espírito Santo esteja abrindo o nosso entendimento, nos concedendo o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de Teu amado Filho Jesus Cristo. Abra os nossos ouvidos para que ouçamos a Tua voz, fale de uma maneira que os nossos corações sejam fortalecidos, edificados, e se houver alguém que ainda não ganhou uma experiência de regeneração, que pelo Teu Espírito, na revelação da Tua palavra, Tu tragas nessa noite, Pai. Entregamos nas Tuas mãos esse tempo, abençoa a Tua palavra, porque é a poderosa palavra do Senhor. Nós confiamos em Ti, entregamos tudo a Ti. Fala porque queremos ouvir a Tua voz. Em nome de Cristo nós oramos. Amém. Queridos amigos, irmãos, nós louvamos ao Senhor, porque a palavra de Deus ela é tão rica. Se nós tivéssemos tão somente esse versículo aqui em toda a Bíblia, já seria suficiente para nos regenerar, para nos trazer segurança no passado, no presente e também no futuro. Esse versículo, ele é tão profundo quanto é o nosso amado Senhor. Só lembrando que, vocês sabem que lá em 1 Coríntios capítulo 2, a palavra vai mostrar que o Espírito do Senhor, ele perscruta todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Nós vamos ver hoje aqui essas implicações nesse lindo versículo. Eu creio que você que está me assistindo já deve ter ouvido muitas ministrações a respeito dele. Talvez você já leu muitos livros e comentários que tratam a respeito deste lindo versículo. Mas hoje eu quero aprofundá-lo um pouquinho mais com a ajuda do Senhor, para que nós possamos tirar lições para as nossas vidas nesse tempo onde a sociedade brasileira, onde as nações do mundo inteiro estão atemorizadas, estão cheias de temor. Então esse versículo é um versículo muito encorajador. Só lembrando que este versículo implica o ontem, o hoje e o amanhã. Eu quero dizer para vocês que o ímpio, ou perverso, é a mesma coisa, o ímpio ele não tem paz. O ímpio ele tem um passado que o acusa, ele tem um presente que o aflige, e ele tem um futuro que o atormenta. Agora,
o Filho de Deus em Cristo Jesus, aquele que foi regenerado, ele tem um passado perdoado, tem um presente protegido e tem um futuro garantido. Então nós vamos extrair desse versículo essas lições preciosas. Queridos, Jesus Cristo ontem, qual é a implicação? Claro que eu e você, nós já nascemos neste mundo com a natureza pecaminosa. Quando Adão pecou lá no Jardim do Éden, quando Deus disse para Adão lá no capítulo 2 de Gênesis, versículos 16 e 17, Adão, você pode comer de todas as árvores do jardim, mas da árvore da ciência, do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Nós sabemos que Gênesis 3, de 1 até o versículo 6, que Satanás, ali, usando a serpente, induziu Eva, enganando Eva, dizendo que eles não iriam morrer. Então Eva comeu, e no momento em que Eva comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, o pecado entrou no mundo. A Bíblia diz em Romanos 5,12 que assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso é que todos pecaram. Então guarde bem isso aqui, que isso é fundamental. Todo homem, toda mulher que nasce neste mundo, já nasce com o vírus pior do que o coronavírus, que é o vírus da morte. Todos pecaram. E se todos pecaram, quando você nasceu neste mundo, você começou a morrer. Então, o pecado entrou no mundo, o pecado, diz Isaías capítulo 1, versículo 6, que apodreceu o homem desde a planta do pé até o alto da cabeça. Não há coisa sã no homem. Desde a sola do pé até o alto da cabeça, existe ali, por causa do pecado, esse vírus fez um estrago na vida do ser humano. Por isso que o homem, sem a vida de Cristo, ele tem um passado que o acusa. A sua consciência que existe nele fica o acusando, porque o pecador não faz outra coisa a não ser pecar. Ele peca, então vai tudo para a sua consciência, e a Bíblia diz em Isaías 57, 20 e 21, que o perverso ou ímpio, ele é como um mar agitado, cujas águas lança de si lama e lodo. Para os perversos, diz o meu Deus, não há paz. Então, o homem sem a vida de Cristo, ele busca de todas as maneiras algo para lhe trazer paz, e ele não tem paz. Agora, Jesus Cristo ontem significa algo maravilhoso para cada um de nós. Se você é um filho de Deus, você sabe o que eu estou dizendo. Porque o nosso passado já foi tratado com Cristo lá na cruz do Calvário. Vocês se lembram? Isaías 43, versículo 25. A palavra fala que eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões e do teu pecado não me lembro. Então, Jesus Cristo ontem significa que o meu e o seu passado foi apagado pelo sangue do Cordeiro. Agora, o que é interessante nós sabermos aqui, que Isaías 43, 25 começa dizendo, eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões, por amor do meu nome. Então, é Ele que fez esta obra. Isaías, capítulo 60, ali vai mostrar que Jesus pisou aquele lagar sozinho. Foi Ele mesmo que levou na cruz o meu e o seu pecado. 1 Pedro capítulo 2, versículo 24, está escrito assim, levando ou carregando Ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, e por suas feridas nós fomos sarados. Olha que maravilha! Jesus Cristo ontem tem um grande significado para a minha vida e para a tua vida. Por quê? Porque tudo aquilo que nos acusava no passado, Jesus Cristo, Ele tomou sobre si o meu e o seu pecado, e Jesus Cristo aniquilou na cruz, porque Ele é o Cordeiro de Deus que tira, que remove o pecado do mundo. Isso é maravilhoso. Então, o Filho de Deus, o que foi justificado na cruz em Cristo, tem um passado perdoado, a conta já foi paga, não há dívida que você tenha que pagar.
Cristo pagou o preço, por isso que é o precioso sangue de Cristo. Precioso, aqui no grego, se você observar com bastante cuidado, vai perceber que foi um preço altíssimo que foi pago, por isso que é precioso sangue de Cristo. Aquele sangue, diz Isaías, capítulo 1, versículo 18, que fala que a cor do pecado é vermelho. Mas ele disse também, quando nós cremos na nossa união com Cristo, em sua morte e ressurreição, o sangue de Cristo torna o meu e o seu pecado mais branco, mais alvo do que a neve. Então o nosso passado, Jesus Cristo ontem, o nosso passado foi perdoado e foi apagado. Um outro detalhe, Jesus Cristo hoje. Quais são as implicações de Jesus Cristo hoje? Queridos, fala do presente. Jesus Cristo hoje, para todo filho de Deus, significa que nós temos um presente protegido. A palavra fala no Salmo 121, salmo muito interessante. Todo aquele salmo só tem apenas 6 versículos. O versículo 4 fala que o Senhor é quem te guarda. O Senhor te guardará de todo mal. Se Ele vai guardar de todo mal, inclusive o coronavírus faz parte deste mal. Então, o Filho de Deus tem um presente protegido pelo Senhor. 1 Pedro 1, versículo 5, fala que mediante a fé, nós somos guardados pelo poder de Deus. Agora, quanto poder Deus tem? A palavra fala em Efésios 3:20 que, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, além de tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Aquele que é poderoso, queridos, preste bem atenção, ele não habita do teu lado, ele habita dentro de você. Por isso que o apóstolo Paulo, em Gálatas 2, versículo 20, ele diz assim: já estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Essa preposição em, no grego, significa dentro de. Cristo vive em mim, dentro de mim, mas não apenas Cristo que vive dentro de mim. 1 Coríntios 3, 16 e 17 fala que, Paulo escrevendo aos Coríntios, ele disse assim: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito de Deus? Então Deus habita em nós pelo seu Espírito. Em 1 Coríntios capítulo 6, verso 19, a palavra fala que o Espírito Santo habita dentro de nós. E nós já nos referimos aqui, Gálatas 2:20, Cristo habita em nós. Então é a Trindade habitando dentro de nós. É o Todo-Poderoso. Nós podemos ter comunhão com a Trindade em nosso espírito, porque foi para dentro de nós que Ele veio habitar. O Senhor Jesus, Ele disse lá em João 14, versículo 23, se alguém me ama, guardará a minha palavra. Aqui no grego é obedecer, é reter, é aferrar-se à palavra. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. E meu Pai o amará, e viremos para Ele e faremos nele morada. Olha, viremos aqui é plural, não singular. Significa que o Pai, o Filho e o Espírito vêm morar dentro de nós. Para pensar um pouquinho. Quem que habita no seu interior? É aquele que é poderoso para nos guardar de todo o mal. Algum tempo atrás, uma irmãzinha veio falar comigo dizendo o seguinte, que fizeram macumba para ela. Ela ficou apavoradíssima. E eu disse para ela o seguinte, olha, você crê que a Bíblia é a palavra de Deus? Ela disse, eu creio, mas... Então, tira esse mas. Se você crê, quem crê naquilo que Deus disse, vai entrar no descanso. É que fizeram, alguém veio... Olha, quem veio falar para você, não veio trazer uma palavra de conforto, uma palavra de entusiasmo, uma palavra de edificação, veio trazer perturbação. Volte para a palavra. A Bíblia diz lá em 2 Timóteo 4,18, que Ele vai nos guardar de todo mal. O Senhor me livrará também de toda obra maligna. De toda obra maligna é toda obra maligna. Então pode se levantar o inferno. Cristo na cruz, Ele derrotou, segundo está escrito em Hebreus 2, 14 e 15, não apenas a morte,
mas aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse a todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos a uma vida de escravidão. Então o Senhor te livrará de toda obra maligna. Queridos, Jesus Cristo hoje significa que o meu e o seu presente, ele é protegido por nada mais, nada menos do que o Senhor da glória, o Todo-Poderoso. Queridos, se ele não nos guardar, e a Bíblia diz que somos guardados em Jesus Cristo, Judas 1, versículo 1, fala que somos guardados em Jesus Cristo. Se você ler com bastante cuidado, tem um texto lá de Isaías 27, versículo 2 e 3, é para a gente se alegrar, nós somos a vinha deliciosa do Senhor. E no versículo 3, fala que o Senhor, ele vai vigiar a sua vinha, a cada momento ele vai regar, para que ninguém lhe faça dano. Queridos, é o nosso Deus e Pai, é aquele que enquanto você vai dormir, ele está ali junto contigo, porque ele prometeu, lá em Mateus 28, 20, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Queridos, Deus não é contra você. Paulo disse assim lá em Romanos 8, se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem pode ser? Agora nós precisamos de conhecer o Senhor. Quanto mais nós conhecemos o Cristo que habita em nós. E como é que vamos conhecer o Senhor? Pela nossa intimidade com Ele. Quando surgir alguma perturbação na sua mente, quando surgir alguns temores, e vai vir, porque nós somos seres humanos, vivenciando experiências humanas, mas somos habitados pelo Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Vai lá para o quarto e eleva a tua voz a Ele. Jesus disse assim, vocês quando orar, vai no quarto e fecha a porta, e orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que está em secreto te recompensará. Eu e você temos o privilégio de falar com o nosso Pai. Deus é Deus para todo mundo, Ele é o nosso Deus, mas Ele é também o nosso Pai. Lembra de 1 João 3,1? Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus, por esta razão o mundo não nos conhece. Então, queridos, o nosso passado, ele é perdoado e apagado. O nosso presente é protegido pelo Senhor. Se você ler aquele versículo do apóstolo Paulo, 2 Coríntios capítulo 2, versículo 14, lá está escrito assim, graças porém a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Queridos, eu queria que você prestasse atenção naquela frase do versículo de 2 Coríntios 2,14, naquela palavrinha sempre. Graças porém a Deus que em Cristo, nunca é fora de Cristo, em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Nós não somos triunfantes, mas é em Cristo, Ele sempre vai nos conduzir em triunfo. Queridos, às vezes nós passamos por algumas dificuldades, às vezes nós ficamos tão desanimados. Quantos cristãos nós temos conversado no dia a dia, que eles estão desanimados com esse vírus que tem aí abalado todo o planeta Terra, tem assustado muitas pessoas. Queridos, você não tem que temer nada e nem a ninguém. Se você ler aquele texto com bastante cuidado de Isaías 43, versículo 10, Deus diz assim, não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou o teu Deus, eu te ajudo, eu te sustento, eu te fortaleço com minha destra fiel. Não temas, não temas, creia que Ele é poderoso para te guardar. Queridos, o Senhor Jesus Cristo lá na cruz, vocês se lembram? Quando Ele recebeu o meu e o seu pecado no seu corpo, o que Ele disse? A primeira vez que Ele chamou o Pai de Deus, Deus meu, por que me desamparaste? Aquele desamparo era meu e seu, mas esse desamparo Jesus levou no seu corpo na cruz. Agora você vai encontrar em Hebreus 13, versículo 5, que Ele nunca vai nos abandonar e jamais vai nos desamparar, porque o meu e o seu desamparo Ele levou lá na cruz. Jesus na cruz experimentou a minha e a sua morte, Hebreus 2:9, para que nós, irmãos, nunca venhamos temer nada e nem ninguém, nem mesmo a morte foi vencida.
Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Ele não é apenas a ressurreição, mas ele é a vida, e a vida eterna. Então, queridos, o nosso presente, ele é protegido pelo Senhor da glória. E Jesus Cristo, amanhã, o nosso futuro, nós temos um futuro garantido. Quando nós cremos no Senhor, o que nós recebemos? O próprio Senhor. Quem é o Senhor Jesus? O Senhor Jesus, a palavra fala que ele é o caminho, a verdade e a vida. A palavra fala que Jesus Cristo é aquele que satisfaz a nossa sede de significado. Jesus Cristo é aquele que satisfaz a nossa fome de significado. Jesus Cristo é o nosso Salvador, é a nossa vida. Então nós temos um futuro garantido. Quando cremos em Cristo, que fomos atraídos no seu corpo, crucificado, mortos e ressurretos com Ele, recebemos a vida de Cristo em nós, a vida zoe de Deus. Lembra de João 10, 28? Leia com bastante cuidado, ele disse assim: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão. Foi Jesus quem disse isso, não foi palavra de homens, foi Jesus. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão. Nós estamos na mão do Pai, versículo 29 fala que a igreja, nós estamos na mão do Pai, e da mão do Pai ninguém poderá tirar. Lembra lá de Deuteronômio capítulo 33, versículo 3? Que Deus diz que Ele ama os povos, ama todos, Deus amou o mundo, mas a parte B do versículo diz que, mas os seus santos estão em tuas mãos. Ele se coloca a seus pés e aprendem da sua palavra. Podemos aprender do próprio Senhor na revelação da palavra de Deus. Então o futuro de um regenerado é um futuro garantido. A Bíblia diz, irmãos, com bastante cuidado, eu quero que você leia com bastante cuidado lá em 1 João capítulo 3, versículo 11, vai mostrar que o nosso futuro é garantido, porque lá está escrito assim. Deus disse lá através do apóstolo João, 1 João capítulo 5, versículo 11, eu vou ler aqui do 11 até o versículo 13. O 11 diz assim: e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Deus nos deu é graça. O que é graça? Uma das definições mais lindas de graça que eu já vi até hoje é do pastor John MacArthur, da Grace Community lá dos Estados Unidos. Ele diz que graça é Deus dando e fazendo tudo a quem nada merece, nem tem condição de merecer. Então, Ele nos amou e deu o seu Filho, é graça. Então o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. E o versículo 12 de 1 João 5, versículo 12 diz assim: aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Agora escute com bastante atenção o versículo 13, que diz assim: olha, estas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Senhor Jesus Cristo. Ele escreveu a fim de nós sabermos, porque nós só podemos crer se nós soubermos. Eu vos escrevi estas coisas a fim de que saibais que tendes a vida eterna. Então, se a Bíblia diz que eu tenho, toma posse daquilo que já lhe foi dado, a vida eterna, a vós outros que crede. A palavra crer no original significa estar unido a. Então nós cremos em Cristo, que morremos e ressuscitamos com Ele. E para nós crer, precisamos de saber. Lembra de Romanos 6,6? Está escrito assim: sabendo isto, que o nosso homem velho foi com Ele crucificado, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos ao pecado como escravos. E Romanos 6,7 diz assim: aquele que está morto, justificado está do pecado. Então, queridos, Hebreus 13:8, Jesus Cristo ontem e hoje o será para sempre. Ontem o nosso passado foi perdoado e apagado. O nosso presente é protegido pelo Senhor e o nosso futuro é garantido, porque nós sabemos em quem temos crido. Estamos certos de que Ele é poderoso para guardar o nosso depósito até aquele dia. Amém? Vamos ter uma palavra de oração? Então vamos orar. Pai, graças te damos, porque a tua palavra ela é tão maravilhosa. Revela essa palavra aos nossos corações, Pai. Socorre aqueles que estão na dúvida ainda, meu Pai.
tem misericórdia dessas vidas. Pai Santo, de alguma maneira, isto vai contribuir para o bem dos teus filhos, porque está escrito que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o teu propósito. Ô Pai Santo, frutifique a tua palavra nos corações de todos aqueles que assistiram e que vão assistir oportunamente. E que teu nome seja glorificado na salvação, na edificação do teu povo, Pai. Continue abençoando, sustentando essa equipe, os pastores dessa comunidade, os irmãos que aqui congregam, Pai. Que o teu nome seja glorificado na vida deles. É o que te pedimos, agradecidos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória, glória a Deus, porque Jesus é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Louvado seja Deus pela vida do pastor Cláudio Morandi, por esse instrumento que Deus usa nesta noite, para nos trazer esta palavra, a palavra da vida, de que em Cristo toda a nossa culpa foi apagada, todo o nosso pecado foi perdoado. Ele está conosco hoje, e Ele é o nosso futuro garantido. Ele está conosco, nós estamos juntos no Senhor, o Senhor é a nossa vida. Que Deus continue revelando essa palavra. Obrigado, pastor Cláudio Morandi, obrigado à igreja que nos cede o pastor nesta noite para mais um Papo do Alto. Que Deus possa estar abençoando o seu coração. Para você que chegou agora, pode ser que alguém chegou agora no Papo do Alto, durante a mensagem, nós queremos mandar mais um abraço carinhoso, em nome de Jesus. Alô Ponta Porã, IBAM Ponta Porã, IBAM Piraputanga e a IBAM Campo Grande. Onde você estiver, nas cidades do nosso Mato Grosso do Sul, em todo o Brasil, receba o nosso carinho. Estamos juntos por causa desta santa comunhão encontrada na vida de Cristo. Está chegando aqui também, vai dar o seu boa noite, trazer a sua saudação. Graça e paz, pastor Bila. Graça e paz, pastor Célio, graça e paz, IBAM, sejam todos bem-vindos mais uma vez. É uma honra, um prazer, um privilégio ter você junto conosco nessa noite de quarta-feira. Que palavra abençoada. A gente quer agradecer muito a vida do pastor Cláudio, que esteve aqui ministrando essa palavra ao nosso coração. E eu fiquei impressionado, o homem tem a Bíblia inteira na cabeça, glória a Deus. Quando eu crescer eu quero ser assim também, pastor, glória a Deus. Deus abençoe. E aí, como é que está o seu dia? Como é que foi aí esse começo de semana? Nós já estamos chegando no meio da nossa semana. Nós temos que estar cheios de Deus todos os dias. Lembrando que ainda na próxima sexta-feira nós estaremos juntos aqui no Papo do Alto às 18h30. Tem novidade para você, pastores abençoados sendo usados grandemente por Deus para trazer uma palavra de edificação para a igreja de Cristo. O pastor Cláudio já iniciou aqui falando que não é para a gente temer, porque o nosso passado ele já foi perdoado, o nosso futuro, o nosso presente está garantido e o futuro, como é que é, pastor? Presente protegido e o futuro garantido. Glória a Deus. Eu até anotei e compartilhei aqui. Bênção demais. E essa palavra de salvação. Um ótimo restante de noite. Que Deus possa abençoar grandemente a sua vida. A gente encerra. Vai aparecer aí o logo do Papo do Alto. E logo após já vai entrar um louvor aí. Você não pode perder. Que Deus te abençoe. Um ótimo restante de noite. Fique na paz do Senhor. Amém.